acompanhado, abriu o nosso Sport Center aqui quente, trazendo os confrontos, e ele atualiza tudo para o fã do esporte que acordou meio perdido. Cícero, meu Deus do céu, quem pega quem? O que a Copa do Brasil reservou pra gente? Mano, todo mundo ficou meio perdido aqui, porque é a primeira vez, é inédito, 2 clássicos, né, ao mesmo tempo nessa fase, quartas de final da Copa do Brasil. Como a gente já trouxe na primeira entrada, abrindo o programa, não havia restrição de confrontos, pote único. Por isso poderia acontecer qualquer confronto, como foi o que aconteceu. 2 clássicos regionais, 2 clássicos estaduais, na verdade, aconteceram nesse sorteio. Então vamos relembrar aqui como é que ficaram as quartas de finais. Primeiro clássico que foi logo sorteado, primeiro time que foi sorteado foi o Cruzeiro. E logo depois as pessoas ficaram pensando, será que vai dar um Cruzeiro e Atlético? Não deu outra, a menina com a mãozinha quente ali acabou sorteando o Atlético. Então vamos ter Cruzeiro e Atlético Mineiro. Cruzeiro, recordista de títulos da Copa do Brasil, 6 vezes campeão, contra o atual vice-campeão da Copa do Brasil, o Atlético, que eliminou o atual campeão, né? Ainda o Flamengo. O Atlético, então, chega muito motivado para essa fase. Primeiro jogo será na Arena MRV, mando do Atlético. E o segundo jogo no Mineirão, mando do Cruzeiro. Aí o outro confronto, Corinthians e Atlético Paranaense, que é o único clube, o Atlético Paranaense, que não está na Série A do Campeonato Brasileiro no momento, está fazendo uma campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo é na Arena do Atlético Paranaense e o segundo jogo na Neoquímica Arena, casa do Corinthians. E aí, um outro clássico dessa vez estadual aqui do Rio de Janeiro. Foi sorteado Vasco da Gama e Botafogo. Primeiro jogo, mando de campo é do Vasco. Tudo indica que deve ser São Januário, a não ser que a Polícia Militar não permita por questões de segurança. E o segundo jogo, mando de campo do estádio Newton Santos, do Botafogo. Nunca se pode descartar que os 2 jogos possam ser, por um comum acordo, serem realizados no estádio do Maracanã. E o último confronto de 2 tricolores, o carioca e o baiano, Fluminense e Bahia. Primeiro jogo na Arena Fonte Nova em Salvador, segundo jogo no Maracanã, de campo do Fluminense. E hoje também já saiu o chaveamento até o final do campeonato. Na semifinal, vamos ter o seguinte confronto. Vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético contra o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense. E na outra chave, vencedor de Vasco e Botafogo, podemos ter mais um clássico carioca. Vencedor de Fluminense e Bahia. Se o Fluminense passar, vai ser mais um clássico carioca. Então, ficaram assim os confrontos. A data base, 27 de agosto para o primeiro jogo, 11 de setembro o segundo jogo. Na semifinal, 5 e 19 de outubro. E a final, a grande final desse ano, nos dias 2 e 9 de novembro. O campeão vai ganhar aí mais de 77 milhões de reais. E enquanto que o vice-campeão, mais de 33 milhões de reais. Vamos, então, ouvir agora alguns personagens. Já passaram aqui pela Zona Mista. A gente vai ouvir o presidente. Joga pra cima o colete. Quem pegar, tá tudo lindo. Na verdade, você tem 3 bons goleiros. O Léo Link é um baita goleiro também. Azar de quem for pegar o Botafogo na Copa do Brasil. E graças a Deus que eu tenho que beber água, eu não vou ter que escolher. Eu não sou a treinadora, eu não sou obrigada. A situação para o nosso favor. Admar, um questionamento da torcida diário é sobre reforços, né? Queria saber de você como é que está o Vasco no mercado em busca desses reforços, se os nomes que estão ventilando aí no mercado são verdades, como é que está o Vasco aí em busca de novos reforços, vai contratar um zagueiro, um atacante, como é que está a questão do Andrés também? Existem várias negociações em curso. Eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. Admar, além desse mata-mata da Copa do Brasil, que é muito importante em termos de possibilidade de conquistar um título, mas também financeiramente, esse é um mês muito importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro, com confrontos diretos que podem fazer muita diferença em termos de classificação. Como é que tem sido essa conversa com o Fernando Diniz, com o grupo? Tem alguma coisa que é prioridade ou a prioridade é tentar avançar na Copa do Brasil e sair com o melhor resultado possível desses confrontos brasileiros? Sim, um
um clube da dimensão do Vasco e até também pela repercussão financeira que tem a Copa do Brasil, neste momento não podemos dizer se priorizamos uma competição ou outra. É jogo a jogo, nós acreditamos que temos capacidade para sair desta situação, para reverter esta situação tanto no brasileiro, e também acreditamos que temos capacidade para chegar à semifinal da Copa do Brasil, que é o grande objetivo, um de cada vez. Obviamente neste momento é ultrapassar o Botafogo. Acho que tem algumas sondagens com jogadores do time titular. Tem alguma intenção de alguma saída ou vai segurar todo mundo? Não, a prioridade, dependendo sempre da situação, da oferta financeira, porque obviamente o Vasco encontra-se numa situação financeira delicada, mas se nós tivermos a oportunidade de mantermos os melhores jogadores, nós vamos fazê-lo. Admar, só mais uma questão em relação ao Carlos Cuesta, zagueiro. Existe alguma negociação do Vasco com esse jogador ou isso não existe? Eu já tinha falado anteriormente que na nossa opinião não faz sentido no meio de uma negociação falar individualmente sobre um nome ou abrir o que quer que seja, porque acreditamos que o sigilo pode ser importante para trazer algum jogador que estamos a negociar. E em relação ao João Vitor, ele realmente pediu para a diretoria para deixar o Vasco por conta das críticas da torcida? Não houve nenhum pedido do João Vitor para sair. Nós, depois do jogo de domingo, o time ontem não treinou, hoje também de manhã não treinou, agora durante a tarde vamos conversar com o jogador, vamos tentar perceber se realmente isso corresponde ou não corresponde, mas até agora não houve absolutamente nenhum pedido por parte do João para sair. Você não pode abrir nomes, mas pode falar quais posições o Vasco está em busca do mercado, pelo menos? Não, nós estamos tentar reforçar a defesa e o ataque. Obrigado. Gente, obrigado. O trabalho tem sido bem feito e acreditamos que rapidamente vamos inverter esta tendência. O Diniz usa tão pouco a nossa base. Essa pergunta vai ter que ser feita ao professor. Eu estou no clube há pouco tempo, não é? Eu acredito que o professor Diniz, em função do momento de alguns jogadores, em relação a uma meritocracia, em relação à estratégia para alguns jogos, ele utiliza sempre os jogadores que acha mais indicados para cada jogo. Admar, em relação ao Ryan, qual é o próximo passo sobre o jovem da base do Vasco? Renovar o contrato, aumento de salário, multa rescisória, ou receber uma proposta e fechar uma proposta para sair, para a venda do Ryan? O Ryan é um ativo muito importante do clube, tem contrato, está sob contrato, tem uma multa rescisória. Se alguém cobrir a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada, e neste momento existem em curso conversas com o seu staff e com o seu entorno para poder estender o contrato. Perguntaram, quem ainda não perguntou. Eu não perguntei. A gente está ao vivo aqui no podcast Cruz Maltino, e uma pergunta que está surgindo muito, principalmente entre os torcedores, é o seguinte: o Vasco está em RJ, né? E isso daí atrapalha de alguma forma a contratação? Tem que ter autorização de alguém para poder, sem ser do Vasco, claro, juiz, alguma coisa do tipo, para o Vasco poder fazer contratação, ou está super tranquilo isso daí? Não, qualquer clube em RJ obviamente tem que ser responsável, mas mesmo não estando em RJ, aquilo que eu posso dizer é que a diretiva do Vasco, e através do seu presidente, tenta fazer obviamente uma gestão responsável financeira, e só vai ao mercado de acordo com as possibilidades, não entra em loucuras, e o objetivo principal do Presidente, que ele já o disse várias vezes, é não aumentar a dívida, por isso nós vamos seguir sempre essa linha orientadora. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Admar falando um pouquinho sobre as negociações da equipe do Vasco da Gama. Agora, uma atualização muito importante, né, do Rod Silvério, mais conhecido aí como Madruga Vascaíno. Ele já passou até, inclusive, a informação em primeira mão da Nike, e agora, novamente, com mais uma atualização importante. Exclusivo, saída do zagueiro João Vitor é encaminhada. O João Vitor está muito próximo de deixar o Vasco e já tem, inclusive, viagem marcada para a Rússia, onde deve assinar contrato com o CSKA Moscou. A negociação está em estágio final e a saída do jogador deve ser confirmada em breve. Inclusive, né, até a atualização aqui do Atenção Vascaínos, estou até buscando para vocês aqui rapidamente, a atualização do Atenção Vascaínos foi interessante, foi importante, e é a seguinte, ó, o CSKA chegou ao valor de 4,5 milhões de euros,
que equivale a 28,3 milhões de reais, mais o percentual de uma venda futura. E a discussão está em torno desse percentual, que pode chegar a 25%. Cara, 25% de uma venda, por exemplo, se o João Vitor for negociado aí por 50 milhões depois, por 30 milhões, o Vasco vai ter um bom percentual desta venda. Ou seja, o valor que hoje pode ser que em 28 milhões, pode virar com essa renda aí que o Vasco vai ter, caso ele seja vendido novamente, pode aumentar para 40, para 35, não sei. Pode aumentar bastante esse valor. Então, é assim, uma negociação que pode, talvez, gerar um fruto futuro. Pode ser que o Vasco alivie sua folha salarial, obviamente. Pode ser que o Vasco ganhe um respiro financeiro com esse valor que vai vir do CSKA. E, além disso, também vai conseguir, quem sabe, com uma venda futura do João Vitor, lucrar desse valor. E se for 25%, ainda por cima, é um valor muito legal. Sobre o jogador Andrés Gomes, vamos lá, o Pepe Sierra, que é Pipe, na verdade, Pipe Sierra, ele é um jornalista muito bem conceituado no cenário da América do Sul, né? Ele tem muita influência lá no mercado colombiano. Ele passou a seguinte informação: Vasco e Rennes estão no processo de troca e análise de documentos para concluir a negociação pelo atacante Andrés Gomes. A expectativa era de que o acordo fosse finalizado no fim de semana, o que não aconteceu. O jogador será emprestado por 1 ano com obrigação de compra mediante a metas estabelecidas. Então, portanto, ali informação importante demais sobre o Andrés Gomes, que deve sim ser o novo reforço do Vasco da Gama. Sobre zagueiro, o Vasco monitora várias frentes, uma delas é Rafael Tolói, para, quem sabe, substituir o João Vitor. E tem mais negociações. E uma delas, que é a prioridade do Vasco da Gama, é sobre Carlos Cuesta, jogador que atua no Galatasaray da Turquia. A informação que chega é que o Galatasaray teria recusado a primeira proposta do Vasco da Gama. E aí a mesma coisa que eu citei para vocês no vídeo de mais cedo, que foi 3,5 milhões pela compra do atleta, no caso seria opção de compra, além de 1 milhão de euros que seria feito pelo empréstimo, ou seja, o total de 4,5 milhões de euros. E aí o time do Galatasaray quer 8 milhões de euros, ou seja, 3,5 milhões de euros a mais. E é um valor considerável que equivale ali mais ou menos 20, 22 milhões de reais a mais. Será que o Vasco, vendendo o João Vitor, pode acelerar essa negociação? Ou pode conseguir um meio termo? Nem o Galatasaray e nem o Vasco, sei lá, 6,5? Talvez sim, talvez não. É uma situação muito complicada, mas tem que ver se os turcos estão dispostos a liberar ou não Carlos Cuesta. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, mas tamo junto. E é nóis! Fui!